Olá, a paz do Senhor Jesus, sou o Bispo Robson Nascimento e nesta manhã quero trazer uma palavra para você a respeito de finanças e tem por tema criando um ambiente financeiro. Muitas pessoas pensam só em ganhar o dinheiro e eu escuto muito as pessoas que entendem de finanças dizer que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas também pode ser um péssimo patrão. O que significa isso? Se nós nos deixarmos dominar pelo dinheiro, o dinheiro vai produzir caos. Agora, quando nós tivermos uma boa administração daquilo que temos, a vida vai ter o seu curso, vai ter um curso seguro. Por isso que eu estou falando de ambiente, criando um ambiente financeiro, porque não adianta ter dinheiro e não ter um bom ambiente. É por isso que muitas pessoas ricas até mesmo se suicidam, porque não tem um bom ambiente para usufruir aquilo que tem. Essa palavra subiu o meu coração. Esta semana eu estava vendo um filme, O Vendedor de Sonhos, e essa palavra subiu no meu coração. O homem lá, muito rico, em um dos momentos marcantes, o que marcou a vida, foi um divisor de águas na vida daquele homem, foi quando ele, em um jato seu, um avião seu particular, personalizado, ele foi dar um passeio com a família, ele, a esposa e a filha. E quando ele estava à porta do avião, para entrar no avião, recebeu um telefonema, e aquele telefonema era alguém chamando ele para algum tipo de atividade, alguma coisa dentro da sua atividade profissional, e ele colocou a esposa e a filha no avião, e a filha ainda insistiu, a esposa chorou, e ele mandou a família ir, ele priorizou outras coisas. Tem coisas, irmãos, que são insubstituíveis. A gente precisa ter uma vida bem programada, bem administrada, para que todas as áreas da nossa vida sejam cobertas, sejam atendidas no seu momento certo. E aquele era o momento da família dele. E ele saiu, fechou, a esposa e a filha entraram no avião, ele entrou no carro. Quando ele entrou no carro, ele escutou uma explosão. O avião havia explodido e matado a esposa dele e a filha. E aquilo foi um divisor de águas na vida dele, né? Por quê? Porque antes disso não tinha um bom ambiente. Então não adianta ter tudo e não conseguir usufruir desse tudo. O importante é a pessoa que realmente quer ter um futuro melhor, saber preparar um ambiente para isso. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e nós éramos muito unidos, uma equipe muito boa, grandes profissionais, uma amizade bem sólida, mas até que fizeram uma caixinha, era um negócio de dinheiro, todo mês te pagavam um dinheiro lá, para ter um dinheiro no final do ano. A partir do momento que fez-se aquele movimento financeiro ali, estragou a seção, o departamento, a seção que nós trabalhávamos. Então, tudo vai depender de um bom ambiente. Os especialistas em família dizem que o sexo da noite começa de manhã. E é uma verdade, né? Como se trata a esposa, como o esposo trata a esposa, como a esposa trata o esposo, vai determinar o que vai acontecer de melhor, o rendimento, até mesmo dos dois, na noite de intimidade. Então, tudo na vida vai depender de um ambiente. Se você não está num mau ambiente, o seu humor não fica adequado. Se você não está num bom ambiente, o seu rendimento é inadequado. Se você não está num bom ambiente, esperança, tudo aquilo que é para ter de sólido na sua vida, não vai acontecer. E é necessário que isso comece dentro de nós. Eu quero ler um texto aqui que retrata dois ambientes, né? Antes desta mulher, essa viúva de Sarepta, ela teve, vou ler aqui 1 Reis 17, do 8 ao 16, antes dela ter o que ela precisava, o ambiente era um ambiente
sem esperança, um ambiente onde o horizonte traçado por ela não era lá essas coisas. Aí chega Elias na casa dela com uma ordem de Deus, e Deus já havia ordenado o coração daquela mulher para que mantivesse, alimentasse, provesse tudo aquilo que era necessário para Elias, mas só que ela não tinha. Mas a partir do momento que ela foi seguindo o passo a passo, aquele processo, eu sempre gosto de falar disso, aquele processo estabelecido por Elias para ela, foi tirando aquele ambiente ruim e promovendo um ambiente produtivo, um ambiente de alegria, um ambiente de satisfação, um ambiente de segurança. Então, é exatamente isso que a Bíblia está sempre promovendo para nós. É necessário que tenhamos um bom ambiente. As pessoas costumam dizer o seguinte, que Adão, ele peca no jardim, Jesus triunfa no deserto. Por quê? Havia também um ambiente interno, sólido, de fidelidade no coração de Jesus, que não houve no coração de Adão. Então também esse ambiente interno, essa minha comunhão com Deus, a observação de princípios, também vai contribuir tremendamente para que eu seja bem sucedido, até mesmo na minha vida financeira. E eu escutei algumas pessoas dizerem que muitas pessoas não têm o dinheiro, mas sabem fazer dinheiro, né? Muitas pessoas não têm o dinheiro, mas são senhores do dinheiro, porque não adianta ter o dinheiro e não ser o senhor do dinheiro, ser dominado por aquilo que tem. Então, dentro dessa esfera que eu quero traçar sobre finanças contigo hoje. Porque se você não tiver um bom ambiente, você vai se tornar ambicioso, e a ambição ilícita, né, ela não traz nada de bom para nós. Foi preparado um ambiente para essa mulher, né? Num primeiro momento, um ambiente onde exigia dela algumas coisas. Porque quando eu vou ler o texto aqui, você vai observar que ela foi recebendo ordens de um estranho até então, né? Recebendo ordens que confrontava o pouco que ela tinha, quando nós temos muito, né? E esse muito é confrontado, isso já traz um certo desconforto. Imagine quando você tem pouco e esse teu pouco é confrontado. Foi isso que aconteceu com esta mulher. Mas é sempre necessário nós observarmos que quando Deus confronta alguma coisa nossa, Ele quer tirar alguma coisa ruim e colocar o seu reino, e colocar a sua direção, e colocar a sua administração, e colocar segurança no nosso entorno e dentro da nossa vida. Então é importante que dentro desse quadro financeiro você pense nisso. Eu tenho um negócio no meu coração, se um dia o Senhor Jesus quiser me dar riqueza, as duas primeiras coisas que eu vou fazer: desaparecer e estudar o que é dinheiro, procurar um especialista, né? Me cercar de cuidados para que aquilo que Deus confiar às minhas mãos, eu não perca, e também eu venha a beneficiar outros. Porque quando Deus coloca um recurso em tuas mãos, não é para você se tornar uma ilha. É necessário que você pense nisso. Você vai ver aqui dentro do texto que a partir do momento que essa mulher passa a ter o que não tinha, ela também prover para outros que estavam em falta, né? Ela cuida da sua casa, ela cuida dos seus, ela cuida de Elias. Então é necessário que a gente entenda que aquilo que Deus coloca em nossas mãos tem que funcionar como uma ferramenta proativa e não como uma ferramenta destrutiva. E isso funciona até mesmo dentro da vida financeira, né? Então a Bíblia está sempre nos ensinando a sermos bons administradores, porque Deus é um excelente, um supremo administrador, e Ele quer que a gente tenha essa veia administrativa em tudo aquilo que formos fazer. Administrarmos bem a nossa vida emocional, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida social, profissional, né, eclesiástica. Então tudo vai exigir de nós administração. Então, e a partir do momento que somos servos de Deus, a gente tem que fazer tudo com excelência. Temos que estar acima da média. E isso é possível, porque nós somos conduzidos pelo Santo Espírito de Deus.
né? Então esta mulher se deixa conduzir pela palavra de Deus, e a palavra de Deus foi trazendo ordem à casa dela. Você quer ordem nas tuas finanças? Se deixe conduzir pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, leia Provérbios, leia Eclesiastes, né? Que são 2 livros de sabedoria, né? Ore, se fortaleça, para que você tenha uma visão correta da vida. Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, ou seja, coisas visíveis, passageiras, materiais vão passar. Então, elas vão passar, mas enquanto estiverem em nossas mãos, ao nosso alcance, nós temos que ser bons administradores, mas não podemos nos apegar de forma doentia às coisas materiais. Mas enquanto estiver sobre a nossa administração, façamos tudo para a glória de Deus. Então, esse texto de 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 16, mostra que a glória de Deus foi exaltada dentro da casa daquela mulher, a partir do momento que ela se tornou uma pessoa obediente. E quando a Bíblia fala de obediência, ela fala de obediência sacrificial. Porque muita gente quer obedecer dentro daquilo que é conveniente para nós. Bom, eu vou fazer aqui e vou ganhar o quê? Não. O profeta que falou para ela, olha, você faz primeiro para mim e depois tu e a tua casa há de comer e não vai faltar farinha na tua panela. Então não faça nada por conveniência, faça para a glória de Deus. E quando a gente faz para a glória de Deus, o Senhor de toda a glória cuida daquilo que a gente precisa. Não deixou mais de faltar comida na casa daquela mulher durante aquele período de crise. É bom lembrarmos que essa crise foi por conta de Acabe, o rei da época, né? Ter uma má administração, né, governamental, se deixando levar por tudo aquilo que a sua mulher Jezabel falava, uma mulher maligna, uma mulher diabólica, uma mulher feiticeira, uma mulher que não temia Deus, inclusive implantou um outro tipo de culto dentro de Israel, atraindo milhares, né? E com isso Deus trouxe um juízo sobre aquela terra. Né? Parou de chover, o próprio Elias, lá no começo do capítulo 17, ele declara que não choveria por 3 anos e meio naquela terra. Então toda essa confusão está acontecendo por conta de uma má administração governamental. Então Deus muitas vezes, ele se sente, ele é obrigado, me permita usar essa palavra, a trazer um determinado juízo para que ele possa despertar a atenção das pessoas. No capítulo 18, a gente vê essas coisas sendo reajustadas, né? O culto ao Deus verdadeiro sendo feito, as pessoas se voltando para Deus, ao ponto de dizer só o Senhor é Deus, mas nós estamos aqui, né? E aqui a gente pode enxergar uma segunda etapa da vida profética de Elias. Ele estava sendo preparado por Deus, né? E Deus não expõe antes de preparar. Eu gosto sempre de falar isso. Ele estava lá no arroio de Querite, sozinho, né? O arroio dando água para ele beber, um corvo trazendo carne para ele comer, e ali foi uma etapa da sua preparação, da sua vida profética. Porque eu só posso falar daquilo que eu tenho experiência. Elias me ensina isso. Quando ele chega na casa da mulher e faz todas aquelas exigências, é porque ele já tinha tido uma experiência de provisão com Deus. Não faltou comida para Elias, não faltou água para Elias, mesmo ele isolado num lugar, não faltou comida para ele. Então eu só posso falar daquilo que eu tenho experiência. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Então veio, verso 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo a Elias, né? Levanta-te, deu uma ordem. Ele já estava saindo daquele estágio lá do arroio de Querite, né? A gente precisa entender que estágio não é para construir acomodação, é para construir sabedoria e experiência. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Ou seja, ele passaria um bom tempo ali. E eis que eu ordenei, ou seja, antes de Elias ir, Deus já havia chegado àquele lugar. Deus não manda ninguém ir sem que antes ele vá primeiro. Ele dá o exemplo. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Naquele momento, era comum os profetas serem mantidos pela nação, né, pelo rei,
Mas aqui Deus muda essa lógica. Que te sustente, verso 10. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ela não estava à toa. E ele a chamou, e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Verso 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim. Começou a surgir exigências. Um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Deus faz sempre nos tirar da nossa zona de conforto. É fora da nossa zona de conforto que o sobrenatural de Deus pode acontecer na nossa vida. E só fora da nossa zona de conforto, melhor dizendo, que o sobrenatural de Deus acontece. Eu estou me lembrando aqui dos discípulos, né? Enquanto o barco não foi levado para um lugar de águas mais profundas, a grande pesca, a pesca maravilhosa não aconteceu, que está ali em Lucas 5, do 1 ao 11. Então Deus vai sempre nos tirar da nossa zona de conforto para nos ensinar quem Ele é e o que Ele quer nos dar. Pense nisso. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará fora da zona de conforto, né? E o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Você vê que tirou Elias, né? Tirou a mulher, melhor dizendo, da sua zona de conforto, e fora da sua zona de conforto, com a obediência daquela mulher, porque é fundamental a obediência naquilo que a gente está tratando com Deus. Na obediência sacrificial daquela mulher, o ambiente mudou, e mudou para melhor, e atendeu às necessidades não só dela, né? Porque naquele momento ela estava pensando numa última refeição para ela e para seu filho. Mas a partir do momento que ela entra nessa dimensão sobrenatural de Deus, ela tem para si, ela tem para o seu filho, ela tem para a sua parentela e tem até mesmo como hospedar o profeta na sua casa. Você vê que esse ambiente é que Deus quer criar nas nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero voltar a reiterar aqui aos irmãos, aos amados, que Deus, Ele quer que nós entendamos que é necessário ter um ambiente saudável para aquilo que Ele quer nos dar. Porque não adianta Deus te dar tudo e você não ter um ambiente externo saudável. Não adianta Deus te dar tudo e você não ter um coração compassivo, você não ter um coração grato. Porque esta mulher, ela foi grata àquilo que Elias fizera a ela. Então é necessário que essas duas ambiências elas estejam sincronizadas e saudáveis, o ambiente externo e esse ambiente interno que é o nosso coração. Volta a dizer que muitos ricos, muitas pessoas com muito dinheiro têm muito pouco conteúdo de vida dentro de si, né? Porque são dominados por aquilo que têm, têm medo de perder aquilo que têm. E quando nós estamos na presença de Deus e temos uma sólida comunhão com Deus, tudo aquilo que nós tivermos ninguém tira, nem o diabo, nem o homem, nem situação alguma, porque estará a regência do Espírito de Deus estará nisso tudo. Então é necessário que nós pensemos nisso. A paz do Senhor, irmã Regina, a paz do Senhor, irmão Hugo, Deus te abençoe. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou lendo aqui 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 16, e o tema da minha ministração é criando um ambiente financeiro. E a gente vê que as finanças, ela atinge todas as áreas da nossa vida.
né? O dinheiro faz muita coisa, né? Muitas coisas boas, mas também pode trazer muitos malefícios à vida da pessoa se esse dinheiro, se essa vida financeira não for bem administrada, se essa vida financeira não tiver um ambiente adequado, regido e conduzido pelo Santo Espírito de Deus. Então, não adianta você ter muito e ser muito pouco dentro de si mesmo. Então, é necessário que a gente pense também em ser e não somente ter. Muitas pessoas perdem tudo, muitas pessoas começam a ter uma vida miserável porque querem ter, mas não querem ser. Esta mulher que nós lemos aqui no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, ela quis ter, precisava ter, mas entendeu que era necessário também ser íntegra, também ser cooperadora, também ser participante, também ser temente a Deus, porque não adianta ter tudo e não ter essas qualidades morais na sua vida espirituais. Então, amém, queridos? Então, criando um ambiente financeiro, nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, né, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo, na rua Manuel Augusto 75. Esta rua fica atrás do Mercado Vianense. Nossos cultos aqui na Igreja Evangélica Ágape é toda terça-feira, culto de oração, às 19 horas. Às quartas-feiras, o culto da conquista, às 19h30 também. Às sextas-feiras, nós temos o culto de libertação da família, também às 19h30. Aos domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical, né? Que vai de 9 às 11, e é o ensino da palavra. Nós aqui primamos pelo ensino da palavra, amamos estudar a palavra, porque sem a palavra, eu estava fazendo um outro vídeo, eu falei que há um adágio popular que diz que saco vazio não para em pé. E é verdade, né? Uma pessoa sem estar cheia da palavra de Deus, vai chegar um momento que ela vai cair, e pode cair para sempre. Às 19 horas, aos domingos, nós temos o culto de adoração ao Senhor. Igreja Evangélica Ágape, Rua Manuel Augusto 75, Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Glórias a Deus. E eu tenho aqui, o tema de hoje é criando um ambiente financeiro. Você precisa criar um ambiente financeiro. Quantas pessoas, volto a reiterar, ganharam dinheiro? Eu estou me lembrando aqui de uma moça que ganhou um reality show e eu percebi que ela não tinha assim, uma boa habilidade para lidar com o que ganhou, perdeu tudo. E como é triste, né? A pessoa recebeu uma oportunidade financeira e por ser um mau administrador, perder tudo, né? Como é difícil isso. Então é importante que a gente pense, leve a sério essa questão do ambiente. Pode ser frustrante que eu estou te falando, você pode estar aqui pensando, poxa, eu pensei que ele ia falar, que eu ia ganhar isso, que eu ia ganhar. Você pode ganhar muita coisa. Agora é necessário que você entenda que não basta só ter, é necessário se preparar para ser um bom administrador, volto a reiterar, daquilo que Deus quer te dar, porque senão você perde. E é tão triste quando uma pessoa sai de uma condição negativa, vai para uma posição positiva e depois decai dessa posição positiva, perde tudo, não tem mais nada, é pior do que o estágio anterior, não é verdade? Então eu separei aqui alguns passos para que você construa um ambiente agradável para que você possa ter sucesso financeiro. O primeiro passo é mude seu pensamento dominante. Qual era o pensamento dominante dessa mulher? Está no verso 12. Ela tinha um pensamento dominante, e aquele pensamento dominante só daria a ela um curto tempo de vida. Aquele pensamento dominante estava amargurando aquela mulher, aquele pensamento dominante estava criando um ambiente negativo dentro dela e para ela e seu filho. Então mude seu pensamento dominante se for o caso. Seu pensamento dominante é um pensamento dominante inadequado? É um pensamento dominante prejudicial? Mude. Olha o que diz o verso 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Olha como é que esse pensamento dominante vai fluindo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Esse era o pensamento dominante dela. E esse pensamento dominante estava atrapalhando radicalmente o ambiente, estava construindo um ambiente ruim, um ambiente de perda, um ambiente de pessimismo na casa dessa mulher. Ela não conseguia enxergar absolutamente nada de positivo. As pessoas costumam dizer, né, os otimistas, né, o copo está quase cheio. Os pessimistas dizem, o copo está quase vazio. Né? Quando botam o copo pela metade, as pessoas costumam usar essa ilustração. Quando o copo está pelo meio, o copo está quase cheio para o otimista. Para o pessimista vê por uma outra ótica, o copo está quase vazio. Por que ótica você quer ver a vida? Então prepare um bom ambiente dentro de você, para que você veja no pouco uma possibilidade. Prepare um bom ambiente em você, para que você tenha a fé necessária para recomeçar. Prepare um bom ambiente dentro de você, para que você creia que não é o fim. Se é que a sua vida está passando por esse momento, então mude seu pensamento dominante. E a gente vê muito isso até mesmo na vida conjugal. Aquele homem não tem mais jeito, não. É o pensamento dominante da mulher. Para mim a mulher não tem mais jeito, para o nosso casamento não tem mais jeito. Eu já escutei muitas pessoas falando isso, porque construíram um pensamento dominante, e esse pensamento dominante foi colocando toda uma negatividade, adornos ruins dentro da vida dessas pessoas, uma decoração ruim, essa é a palavra que eu queria usar, uma decoração ruim, uma decoração com um horizonte pessimista, negativo. Então não é isso que Deus quer para nós. Mude seu pensamento dominante, se for o caso. Você quer ter uma vida financeira boa e tem um pensamento dominante ruim, prejudicial, mude isso. Porque senão você pode até ter o dinheiro, mas não vai ser o Senhor do dinheiro. Você pode ter até o dinheiro, mas o dinheiro vai ser seu Senhor. E quando isso acontece, o ambiente fica ruim, o ambiente se torna trágico, o ambiente se torna destrutivo, até mesmo dentro de situações letais, como eu falei no começo aqui. Muitas pessoas têm tudo e se suicidam. Porque o pensamento dominante qual é? Eu não posso perder. Isso aqui é meu Deus. Se eu perder isso aqui, a minha vida acabou. Então ela começa a ignorar coisas que são prioritárias, ela começa a mudar a ordem de prioridades, e isso vai levando a pessoa ao caos. Então, se eu quero ter, uma vida financeira satisfatória, saudável, e eu tenho um pensamento dominante ruim, inadequado, destrutivo, eu preciso mudar isso. Enquanto essa mulher não mudou esse pensamento dominante que atrapalhava ela, aquilo que ela precisava não chegou às suas mãos. Então, a partir do momento que esse pensamento dominante foi mudado, ela teve para além do que ela imaginava, porque a Bíblia está sempre dizendo para nós que Deus faz sempre infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas é necessário que a gente entenda que a gente precisa estar dentro desse contexto de obediência que Deus estabeleceu para nós. Amém, queridos? Então, o primeiro passo é esse: mude seu pensamento dominante. Ele está te atrapalhando? Muda ele. Você está sendo pessimista nesse momento, achando que não vai conseguir muita coisa? Muda isso. Comece a crer na palavra que Deus está mandando ao teu coração, enviando ao teu coração nesta manhã. Amém? O pensamento dominante, ele bloqueia a ação do homem. Quando é um pensamento dominante ruim, ele bloqueia a ação. A ação dessa mulher foi sendo bloqueada. Eu vou fazer uma última refeição, vamos sentar e esperar a morte. A mesma coisa que fez Agar lá no deserto com seu filho Ismael, Sentou, não viu absolutamente nada visível aos seus olhos físicos, Sentou e esperou a morte. Esse era o pensamento dominante. E o anjo do Senhor chegou, mudou, alterou aquele pensamento dominante da vida daquela mulher, e aí sim ela pôde enxergar aquilo que era necessário para recomeçar. Deus tem uma nova visão para você, meu irmão e minha irmã. Mas é necessário que a nossa visão falível e limitada não vai trazer a segurança que é necessária também para a nossa vida financeira.
Porque Deus também quer ser administrador da tua vida nesta área também, para que você glorifique o nome dele nesta área também. Eu saí com uma pessoa esses dias aqui da minha igreja e fui ao mercado com essa pessoa da minha igreja. E quando nós saímos do caixa, essa pessoa aqui da minha igreja pegou alguns alimentos e deu para um garotinho que estava também na fila e comprou só um único biscoitinho para ele comer. E essa pessoa aqui da minha igreja colocou alguns alimentos na mão daquele menino, né, mostrando que é uma pessoa que sabe administrar o que tem. Então, volta a reiterar aqui, queridos, Deus pode te dar muito, mas você também vai ter que aprender a fazer muitas coisas saudáveis que glorifiquem o nome do Senhor. O que é que essa mulher fez? Elias passou a morar na sua casa por um tempo, a sua família foi reunida ali e não faltou alimento para a sua família. Então é importante que nós sejamos bons administradores. E se for o caso, mude seu pensamento dominante. Eu nunca vou conseguir nada. Eu estou com 50, 70 anos, não consegui nada até agora, não tem mais jeito para mim. Que é isso? A vida ministerial de Abrão, né, começou aos 75 anos. E ele viveu para mais de 100 anos. Né? Jó, depois que passou por toda aquela provação, ele viveu anos e anos saudáveis, teve filhos, sua vida foi reconstruída, porque na presença de Deus, Deus faz o sobrenatural e o impossível. Então deixe Deus preparar você. E uma das coisas que precisa sair são esses pensamentos dominantes negativos da nossa vida. Você pode conseguir. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Agora, o que você quer fazer com as finanças? Deixar que o dinheiro te domine ou ser senhor do dinheiro? Administrar bem a sua vida financeira ou se tornar arrogante? O que você quer? Para que você não perca, é necessário aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus permite você ter, é necessário que você tenha um outro tipo de pensamento dominante. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o pensamento dominante que tem que estar na sua vida para que você tenha uma boa vida financeira. Então o pensamento dominante, ele bloqueia a ação. A ação dessa mulher estava começando a ser bloqueada. Estava começando a ficar afunilada a vida daquela mulher. Em segundo lugar, tira a utilidade do que temos. Ela tinha um pouco de farinha e tinha um pouco de azeite, mas o pensamento dominante estava tirando a utilidade do que ela tinha. E é sempre assim, o diabo quer fazer isso, né? A gente tem um pouco, a gente não acredita nesse pouco, e o pensamento dominante vai tirando a utilidade desse pouco que eu tenho. Você tem vida, você tem iniciativa, você tem talentos, você tem Deus, você tem pessoas que te amam, você tem essa palavra que está chegando à tua vida, e não deixa o pensamento dominante tirar a utilidade do que você tem. Sempre que nós estivermos dentro de uma situação difícil, é sempre bom nos reportarmos e confiarmos e levarmos a sério, ainda que seja pouco, aquilo que temos. Você tem pouca fé? A Bíblia diz que uma pequena fé, mesmo que tenhamos com uma pequena fé, a gente pode mover a geografia do planeta, se for o caso. Né? Não há necessidade de nós fazermos isso. Eu vou fazer para testar Deus. Não é isso. Se for o caso, Deus pode usar você com uma pequena fé. Amém? Então, o pensamento dominante, ele bloqueia a ação, tira a utilidade do que temos, piora o ambiente, cria cenários mentais derrotistas, é uma outra coisa, como eu estava falando. Não basta só o ambiente externo, é necessário que o ambiente interno, ou seja, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, esteja com satisfação, com alegria do Espírito de Deus. Não essa alegria passageira, mas a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então entenda isso. O primeiro passo para nós termos um ambiente financeiro saudável, mude seu pensamento dominante. Se ele é ruim, mude ele. Essa mulher tinha um pensamento dominante. Olha, eu não vou comer essa última refeição, eu e meu filho, e vamos aguardar a morte. Esse era o pensamento dominante. Enquanto ela esteve presa a este pensamento dominante, não estava acontecendo absolutamente nada de proativo dentro da sua casa. O ambiente estava ruim. Quem sabe o menino estava triste,
Quem sabe o menino estava sem horizonte, porque sua mãe não conseguia construir nada de positivo no coração daquele menino. Então você, mulher, você, homem, a irmã Nilson também está conosco, Deus te abençoe, da Igreja Batista Renovada, do pastor Josemar, Deus abençoe. Então é necessário que a gente pense nisso, não basta ter só o dinheiro. Antes do dinheiro, a gente precisa ter um bom ambiente financeiro, onde as pessoas se entendam, onde a família não perca a sua harmonia, onde o casamento não se autodestrua. A gente precisa pensar nisso tudo, onde a gente possa ajudar pessoas a crescerem na fé, a crescerem no santo conhecimento de Deus. Há um conjunto de coisas que precisam acontecer. Então, tudo isso vai depender de um bom ambiente. E esse ambiente, repito, reitero, começa dentro de nós, porque se nós não estivermos bem dentro de nós, fora de nós, nada terá valor. Pense nisso. A construção de um bom ambiente externo começa dentro de nós, da visão que estamos tendo da vida. Então, a partir do momento que essa mulher mudou a sua visão, mudou o seu pensamento dominante, as coisas mudaram. A prosperidade chegou na sua casa. Lá do lado de fora, até mesmo dentro de Israel, estava faltando tudo, mas na casa dessa mulher tinha Deus, tinha comida, tinha profeta, tinha uma família em harmonia. Por quê? Esta mulher, ela mudou o seu pensamento dominante. Esse é o primeiro passo que eu gostaria de falar contigo aqui, de suma importância na tua vida e na minha vida. Mude o seu pensamento dominante, se for o caso. Eu não posso ter. Você pode ter e você deve ser. Porque não basta só ter e dispensar o ser. É necessário que você possa ter, mas é necessário também ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa temente a Deus. Louvado seja o nome de Jesus entre o seu povo. Glórias seja dada o nome de Jesus. Uma outra experiência de pensamento dominante é o que está acontecendo lá em Betânia. Fora dessa questão financeira, mas dá para a gente entender o perigo de um pensamento dominante negativo. Olha o que diz o capítulo 11 de João, verso 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Esse deveria ser o pensamento dominante e a ação dominante por parte das pessoas que estavam ali. Mas olha o pensamento dominante que estava no coração de Marta. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, se Jesus se deixasse levar por esse pensamento dominante de Marta, o milagre não iria acontecer. O milagre só acontece quando o pensamento dominante vem da palavra viva de Deus, do Logos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mude seu pensamento dominante, porque o nosso pensamento dominante ele é limitado. Ele vê o agora, ele vê o que está diante dos nossos olhos. E Deus quer que nós tenhamos uma visão de fé, que transcenda a situação que estamos vivenciando. Então ela já cheira mal. Então, com esse pensamento dominante, Jesus não seria glorificado naquela casa, naquela família, naquela cidade. Com esse pensamento dominante de Marta, ela não iria rever o seu irmão. Com esse pensamento dominante, a tristeza continuaria pairando sobre aquela casa, destruindo a ambiência familiar daquela família, porque por aquilo que a gente entende desses 3 irmãos, eles eram bem unidos, mas criou-se essa atmosfera de morte dentro da casa deles, e Marta queria conservar isso mesmo inconscientemente. Então é sempre bom, irmãos, nós avaliarmos o nosso pensamento dominante. O que eu estou pensando agrada a Deus? O que eu estou pensando, Deus pensaria? O que eu estou pensando, Deus aprovaria? Eu preciso pensar assim, porque muitas vezes eu estou pensando, e achando que aquilo que eu estou pensando está agradando a Deus e vai satisfazer as minhas necessidades e vai construir e sustentar um bom ambiente. Nem sempre é assim. Em segundo lugar, um segundo passo, mude suas lógicas.
Porque muitas vezes a gente não quer viver uma vida pela fé, a gente quer viver uma vida lógica. Bom, se eu tenho, eu sou. Mesmo quando eu não tenho, eu também continuo sendo. O apóstolo Paulo fala alguma coisa próxima disso lá no capítulo 4 de Filipenses. Eu sei ter e também sei passar por escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a ideia que Deus quer que nós tenhamos. Mude suas lógicas, porque a lógica, ela confronta a nossa ousadia, tão necessária em momentos difíceis. Precisamos ser ousados em momentos difíceis. Essa mulher foi ousada. Ela deixou de fazer a última refeição para o seu filho e arriscou tudo para obedecer a palavra que o profeta determinara para a sua casa. E não foi um pedido, você lê no texto, você observa lá que ordenou, foi uma ordem. Ela teve que ser ousada. Mas se nós deixarmos levar a nossa vida pela lógica, a lógica vai confrontar a nossa ousadia. Tão necessária dentro dessas situações desafiadoras. Uma outra coisa que a lógica pode fazer, ela pode potencializar o medo. Não vou fazer não, eu faço aqui para o profeta, depois eu fico sem, eu e meu filho sem o que comer. Então, se for levar uma vida pela lógica, em alguns momentos, a gente não pode dispensar a lógica, a gente está dentro de um plano, de uma atmosfera humana, natural. Em alguns momentos, a lógica é aproveitável, Então, eu não posso, mas nessas situações desafiadoras que conduz, eu não posso me valer e me deixar conduzir pela lógica. Então, a lógica ela pode potencializar o medo. E depois que o medo é potencializado, só o Espírito de Deus pode reverter esse quadro. Porque o medo começa a construir muitas coisas no entendimento da pessoa. Então mude suas lógicas, porque a lógica ela confronta a ousadia, potencializa o medo e aciona a dúvida. A dúvida em algumas situações é importante, Atravessa ou não a rua? Será que com a velocidade que aquele carro está vindo, vai dar para eu atravessar num tempo hábil? Nesse momento a dúvida é importante. Entre atravessar e se arriscar, ser atropelado, eu espero o sinal fechar. Houve uma boa administração da dúvida. Amém? Então mude suas lógicas, porque a lógica ela confronta a ousadia, ela potencializa o medo e ela aciona a dúvida. 3 coisas terríveis, quando a nossa ousadia é confrontada e quando o medo é potencializado e quando a lógica ela aciona a dúvida, coloca a dúvida em cena. E a cena que a gente passa a enxergar é de desconforto, é de improdutividade, porque essa mulher estava improdutiva, porque ela estava olhando a vida pela lógica. Vou fazer a última refeição, vou comer eu e meu filho e vamos morrer. Então esse é o segundo passo, mude suas lógicas. Em terceiro lugar, mude sua visão matemática. Às vezes nós temos uma visão matemática, não vou dar nada para ninguém, porque se eu der vai faltar para mim. Eu preciso mudar essa visão matemática. Uma certa ocasião eu estava num congresso, se eu não me engano, e o pastor Silas Malafaia estava pregando. E ele contou uma experiência que foi de muita valia para todos nós. E com um programa de televisão muito caro, e acho que na época ele tinha R$70, precisava pagar R$70 mil, precisava pagar 5 milhões. Então, um valor que faltava muita coisa, E ele chamou uma pessoa da sua equipe lá e falou: olha, pega esse dinheiro, esses 70 mil aqui, R$70 mil, e dá para a igreja tal, igreja A, B, C, e distribui, e ofertou entre as igrejas. Logo depois, a bênção do Senhor chegou a vida dele, para que ele pudesse suprir com aquele compromisso que também glorifica a Deus. Já pensou o dom da emissora? Esses crentes aí, são tudo trapaceiro, dão calote, e Deus não quer isso para nós, Então mude sua visão matemática. É necessário que nós mudemos a nossa visão matemática, e dentro dessa visão matemática não cabe o egoísmo. A gente tem que aprender, dentro da visão matemática de Deus, a sermos investidores.
a sermos ousados. Então, 3 princípios, pelo menos, eu quero apresentar para você dentro dessa visão matemática de Deus. O primeiro princípio é crer. O segundo princípio é dar. E o terceiro princípio, depois de dar, é visualizar. Eu dei, mas não vai faltar para mim. Isso tem que acontecer na minha vida, para que eu crie um ambiente financeiro saudável. Vou repetir os princípios. O primeiro princípio é crer. Porque quando eu creio, aquilo que está no coração de Deus começa a ser revelado ao meu coração. O segundo princípio é dar. É fechar as portas para que o inimigo não construa avareza na minha vida. O terceiro princípio é visualizar. Eu dei tudo, mas o Senhor é meu tudo. Eu visualizando isso, aquilo que me falta, por conta de eu crer e obedecer a Deus, as coisas vão começar a acontecer. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela creu, ela deu, e o profeta gerou uma imagem no coração dela. Vai lá, faz primeiro para mim, porque assim a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não há de faltar, até que o Senhor faça chover nessa terra. Ele criou uma visão para que ela pudesse enxergar, para que ela pudesse ficar em paz, e para que ela pudesse ter a certeza que Deus estava cuidando da vida dela, da família dela. Então mude a sua visão matemática. Não, se eu der isso aqui, como é que vai ficar a minha vida? A vida é R$5. O que R$5 pode fazer sem Deus? O que eu posso fazer com R$5 sem Deus, melhor dizendo? Quando eu tenho pouco e o meu pouco está sob a administração de Deus, esse pouco não é pouco. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela tinha pouco, mas aquele pouco administrado por Deus, e debaixo de uma obediência sacrificial, tornou-se muito, tornou-se o bastante para que ela pudesse enfrentar aquela crise que estava do lado de fora da sua porta. Então pense nisso. Esse é o terceiro passo necessário para que nós criemos um ambiente financeiro agradável. Mude sua visão matemática. Crer, dar para visualizar. Guarde bem essa regra matemática. Crer, dar para visualizar. Visualizar o quê? Aquilo que eu preciso. E quando Deus me permite visualizar dentro desse quadro de obediência, Ele me permite ver. Se Ele me permitiu ver, Ele vai me dar. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mulher visualizou no seu coração o pão, o bolo, e pelo fato dela crer e ter dado o seu pouco, as coisas aconteceram e não faltou aquilo que ela precisava na sua casa. Ao ponto dela poder ter para dar, para ter para continuar dando. Quando eu sirvo ao Senhor com aquilo que eu tenho, eu vou continuar tendo para dar. Não vai faltar. Davi, uma certa ocasião, disse o seguinte: eu sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Seja justo, compartilhe aquilo que Deus está te dando. Quanto mais você compartilhar, na essência do Espírito Santo de Deus, mais você vai ter para você e para ajudar muitos outros. É isso que Deus espera de cada um de nós, se Ele separar quando Ele separa uma porção financeira para cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. O quarto passo: habilite novos relacionamentos. Para que a gente entre nesse ambiente financeiro, a gente vai precisar habilitar novos relacionamentos. Eu falei no começo aqui que se o Senhor me der uma porção financeira boa, grande, o que eu vou fazer? Vou sumir, e procurar uma pessoa que entenda de finança para me ensinar a ser um bom administrador, para não perder o que Deus está me dando. Então eu vou precisar habilitar novos relacionamentos. Muitas pessoas, eu estou me lembrando de uma pessoa que ganhou na loteria e foi para o bar beber. Eu morei numa cidade que um homem, dizem que ele ganhou na loteria e ele tinha uma barraca, muito surtida na época, mais de 40 anos atrás, uma barraquinha, um comérciozinho, tudo surtido, cheio. E ele me falaram, eu não vi, que ele ganhou na loteria
e mandou: bebe tudo, come tudo, e beberam tudo, comeram tudo, e o que ele ganhou não era suficiente para a sua subsistência. Uma pessoa que não sabe administrar o que ganha um ambiente destrutivo, um ambiente ruim para a sua própria vida. Então, volta a reiterar, queridos, sem um ambiente saudável, não adianta você ter tudo, porque você não vai ser nada. É forte essa palavra, mas é necessário a gente entender isso. Porque muitas pessoas querem ter, mas não querem ser. Querem ter, mas não querem construir um ambiente seguro. Deus quer nos dar muito, irmãos, mas Ele precisa nos amadurecer primeiro. Eu sempre falo aqui na minha igreja, e uso a figura das crianças pequenas aqui, teu filho aí que tem 5, 6 anos, 10 anos, você compraria uma moto para ele, daria na mão dele? Não compra. Porque a criança não vai saber usar aquilo ali adequadamente, não vai usar com responsabilidade, não vai entender que aquilo é um benefício, mas também é cercado de perigos. Se não for bem usado, vai atrair algum tipo de dano. Se a gente não faz isso dentro da vida, de um contexto natural, muito menos Deus. Primeiro Ele vai te amadurecer. Primeiro Ele vai fazer você entender que é necessário a construção de um ambiente seguro. Vamos olhar para os bancos. Eu às vezes fico vendo nos filmes, eu não sei se na vida real é assim, né? Várias portas, um cofre que tem até segredo, só quem entra ali são poucos, só quem sabe o segredo do cofre são poucos, ou só o gerente. E por quê? Porque eles entendem que é necessário um ambiente seguro. Os bancos agora, para nós entrarmos no banco, nós temos que passar naquela porta que só passa um por vez. E se tiver algum objeto metálico, há um dispositivo que acusa. Pode ser uma chave, mas pode ser uma arma. Então, se o capitalista ele se cerca desses cuidados também, nós muito mais. Nós não vamos botar esse tipo de coisa nas nossas coisas, nós vamos colocar primeiro em nós. Vamos construir um ambiente saudável dentro de nós e depois nós vamos receber sabedoria para construir um ambiente externo para que aquilo que Deus está nos dando a gente não perder. E quando a gente perde o que Deus está nos dando, a gente leva vergonha ao coração de Deus, a gente promove Deus negativamente. Então é necessário que a gente entenda isso. Então, em quarto lugar, habilite novos relacionamentos. Não é que você vai deixar de falar com as pessoas, abandonar as pessoas que tiveram uma história contigo até então. Você vai ter uma vida que você possa interagir entre esse momento anterior e um novo momento da sua vida. E as pessoas vão entender. Outro dia eu estava vendo um jogador de futebol com uma mentalidade que me preocupou. Eu nasci da favela e vou viver com essa mentalidade da favela. Não, ele cresceu, ele venceu na vida. Não deixe de ser amigo das pessoas da favela. Não deixe de ajudar as pessoas na favela. Mas é necessário que ele entenda que aquele é um outro momento da sua vida. Eu falei num vídeo aqui meu, anterior, que uma família, tinha uma casa que tinha uma porta que batia o vento noite e dia, e ficava batendo aquele vento, e à noite eles não dormiam. E passou um viajante ali, vendo aquela aflição da família, pegou uma barra de ouro, não sei se 10, 15 quilos, sei lá, e jogou. Muda a vida de vocês. O que o dono da casa fez? Pegou aquela barra de ouro e escorou a porta. E dormiram à vontade. Só que quando aquele viajante voltou num outro momento, encontrou a mesma casa, e as pessoas dentro da mesma condição, porque eles receberam a condição para mudar de vida e quiseram ficar e ficaram dentro daquele antigo quadro de vida. E muitas vezes acontece isso com as pessoas. Você precisa mudar, porque senão você vai viver uma vida desconfortável para você mesmo e para outras pessoas. Nem fala comigo, mudou de vida, agora nem me ajuda. As pessoas começam a achar que você tem a obrigação de ajudar. Você deve ajudar, mas Deus está dizendo para você que você não tem obrigação de ajudar.
né? Quando a pessoa vem com esse espírito, que eu quero dizer. Então, habilite novos relacionamentos. É importante, né, que você se cercar de pessoas que possam te ajudar a administrar o que você tem. Foi o que a mulher fez. Elias multiplicou aquela farinha, aquele azeite, e ele ficou lá, cooperando com certeza na administração da casa daquela mulher. Até porque aquela mulher era uma mulher estrangeira, né? E com certeza Elias ficou falando das suas experiências com Deus, da grandeza de Deus, e aquela mulher com certeza foi crescendo mais e mais na presença do Senhor, até que tem um momento no mesmo capítulo que o filho dela morre, Elias ressuscita pelo poder do Espírito Santo, e aquela mulher ganha um degrau a mais de maturidade espiritual, conhecendo muito mais o Deus de Israel. Então habilite novos relacionamentos. Quem estava perto estava te promovendo? É uma pergunta que você tem que fazer, né? Você precisa habilitar novos relacionamentos fazendo essa pergunta. Quem estava perto de mim estava me promovendo? Quem estava perto estava agindo? Não tinha ninguém agindo, só a mulher. O filho não foi lá do lado de fora com ela. Quem estava perto tinha mais que você, tinha mais que nós? Não. Então essas perguntas são necessárias. E para que eu entenda que eu preciso habilitar novos relacionamentos. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 15 do capítulo 17 de 1 Reis diz: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, habilitou um novo relacionamento. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Habilite novos relacionamentos. Você vai precisar de pessoas que entendam de finanças melhor do que você, para te ensinar a gerir esse novo momento da tua vida. Eu profetizo aqui para você finanças, bênçãos de Deus para a sua vida, mas é necessário que você entenda que isso vai precisar ser administrado. E a gente não sabe tudo, a gente sempre precisa de alguém para nos ajudar em alguma coisa. Eu estou me lembrando aqui que fomos fazer uma sapata aqui, e o terreno era bem acidentado, aqui na nossa igreja, e nós tivemos que contratar um rapaz, né? Porque aquilo que ele pôde fazer, eu não sabia fazer, nós não estávamos conseguindo fazer, então tivemos que habilitar um outro relacionamento, né? Buscarmos uma pessoa de fora, que tinha habilidade para fazer aquilo, para nos ajudar. E na vida financeira também é assim. Se você não tem habilidade para lidar com finanças, procure uma pessoa. Se a sua vida está embaraçada, ore, e Deus vai te orientar, vai te mostrar uma pessoa para que possa te ajudar. Amém? Esse é o quarto passo, habilite novos relacionamentos. Nós somos aqui a Igreja Evangélica Ágape, estamos na rua Manuel Augusto 75, em Andrade de Araújo, no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Louvado seja, hoje é uma manhã fria, gostosa, aqui no Rio de Janeiro, cheia da presença de Deus neste lugar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Um quinto passo, mude seu futuro, ainda dá tempo. Aquilo que parecia que não dava tempo para aquela mulher, deu tempo. Mude seu futuro, ainda dá tempo. E quais são as ações para que eu possa mudar o meu futuro? Seja um bom ouvinte. Essa mulher foi uma boa ouvinte, ela ouviu o que Elias falou com ela. Em segundo lugar, seja um bom contribuinte. Essa mulher contribuiu com a farinha, essa mulher contribuiu com o azeite, com o tempo, com a obediência sacrificial. Então mude seu futuro, ainda dá tempo. Então, sendo três ações básicas, né? Ser um bom ouvinte, ser um bom contribuinte e ser um bom participante. Ela participou do processo. A ação efetiva é necessária nesses momentos difíceis, irmãos. Deus quer a sua participação para que Ele possa mudar o teu futuro. Mude o seu futuro, ainda dá tempo. O que foi feito? O que é necessário? Ser um bom ouvinte, ser um bom contribuinte, ser um bom participante. Tem como você contribuir com alguma coisa? Tem como você ouvir a voz de Deus de alguma forma?
Deus até mesmo fala pela natureza. O capítulo 19 de Salmo nos informa isso. E seja um bom participante. Então é necessário que eu participe, para que o meu futuro financeiro seja mudado, que o quadro, que o ambiente da minha casa, que o ambiente da minha família seja mudado. Louvado seja o nome de Jesus entre seu povo. Um sexto passo necessário para a construção de um ambiente financeiro saudável: reveja suas ações anteriores. O que eu estava fazendo estava dando certo? O que eu estava fazendo não estava dando certo? Por que não estava dando certo? Aonde eu falhei? Reveja as suas ações anteriores. O que está acontecendo no ambiente? Está te protegendo? O ambiente está atraindo o novo? Você tem que rever as suas ações anteriores. Atraiu o novo? As suas ações anteriores na vida dessa mulher não atraiu nada de novo. Pelo contrário, estava envelhecendo, destruindo, consumindo a vida dessa mulher e da sua família. Então reveja as suas ações anteriores. Muitas vezes a pessoa reclama: poxa, eu não tenho dinheiro para nada. Mas quando recebe pagamento, não faz uma avaliação daquilo que é prioridade, não procura colocar a sua vida em ordem. Ah, mas eu ganho pouco. Apresente esse pouco a Deus. Muitas vezes a pessoa perde mais tempo, usa o seu tempo, melhor dizendo, para reclamar do salário do que para glorificar a Deus. Glorifique a Deus. Porque muitas vezes eu já vi muitas pessoas ganhando pouco e fazendo muito com o pouco que tinha. Por quê? Apresentavam a Deus, glorificavam a Deus no seu pouco. A Bíblia diz para nós sermos fiel no pouco e sobre o muito o Senhor há de nos colocar. Louvado seja o nome de Jesus. Reveja suas ações anteriores. Esse é o sexto passo. Em sétimo lugar, dê o seu melhor. Essa mulher deu o seu melhor. Era um pouquinho de azeite? Era o melhor que ela tinha. Era um punhado de farinha numa panela? Era o melhor que ela tinha. O seu tempo, deu o melhor do seu tempo também. O que fazer? É necessário um envolvimento total. Ela se envolveu totalmente na situação. É necessário uma fé vertical, ou seja, que a nossa crença passe a ser Deus. Um caráter revolucionário. Essas três coisas são necessárias. Você pode oferecer esse seu melhor. Um caráter revolucionário. Um caráter comum que ela faria: olha, eu vou fazer o bolo, mas você espera um pouco. Depois que eu comer, eu e meu filho, sobrando alguma coisa, eu te dou. Não, mas o Elias exige dela, e ela entra nesse padrão de exigência, exigindo dela o tudo. Uma certa ocasião, muitos anos atrás, eu acredito que já tem uns 25 anos, eu escutei a apóstola Valnice Milhão dizer o seguinte: eu só posso ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Forte essa palavra, Eu só posso ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. É muito forte essa palavra. Dê o seu melhor, com um envolvimento total, com uma fé vertical e com um caráter revolucionário. É isso que Deus espera de nós, um caráter revolucionário. Um caráter revolucionário, ele não é mesquinho. Um caráter revolucionário está predisposto a glorificar a Deus. Um caráter revolucionário crê na palavra ministrada por Deus. Louvado seja o nome de Jesus no meio do seu povo. E para que eu possa encerrar aqui, eu gostaria de compartilhar contigo algumas verdades que eu aprendo aqui no texto. A primeira delas: Deus sempre encontra os ocupados. Deus sempre encontra os ocupados. Para quê? Para abençoar. Olha o que diz o capítulo 17, 1 Reis, verso 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela se ocupou. Lá no verso 12, ela saiu por lá de fora e foi catar cavaco para fazer a última refeição, mas ela estava ocupada. Deus sempre encontra os ocupados. Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dada o nome de Jesus. Os discípulos de Jesus, no capítulo 5,
em Lucas 5, do verso 1 ao 11, estavam ocupados, guardando a rede, pescaram a noite toda, desgastados, se ocuparam em ouvir a palavra de Deus, se ocuparam em fazer o que Jesus mandou eles fazer, ir para Mar Alto, e por estarem ocupados, o milagre de Deus encontrou eles. Pense nisso. Deus não usa desocupado, Deus não abençoa desocupados, Deus não quer nada com preguiçoso. É necessário que você pense nisso. Você quer ter uma mudança financeira na sua vida, mas você não tem ações proativas, você não se levanta. O texto que nós lemos tem lá: levanta-te, vai para Serepta. Tem que ter ação. Deus sempre encontra os ocupados. É a primeira verdade que eu encontro aqui. Olha o verso 10, que aqui diz: então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali, eu falei verso 12, mas é verso 10, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e pelo fato de ela estar ocupada, olha o que aconteceu, e ele a chamou. Deus vai te chamar quando te encontrar ocupado. Ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Esse foi o primeiro estágio exigido por Elias de obediência a essa mulher. Isso estava dentro da zona de conforto dessa mulher. Quando ela desperta o seu coração para obedecer, Elias entra com uma outra ordem: traz uma comida também. Aí mexeu na zona de conforto totalmente dessa mulher, mas ela obedeceu. Amém? Deus sempre encontra os ocupados. A segunda verdade que eu aprendo aqui, para que possamos construir um ambiente financeiro: o seu melhor ajudará a outros. O seu melhor ajudará a outros. Faça o seu melhor. Essa mulher fez o seu melhor e ela pôde ajudar seu filho, ela pôde ajudar sua família, ela pôde hospedar Elias. Eu volto a reiterar: o seu melhor ajudará a outros. A terceira verdade que eu aprendo aqui: cenários novos exigem renúncia. Cenários novos exigem renúncia. Ela quis um novo, era necessário um novo, isso exigiu renúncia. Não adianta. Se eu gasto muito, eu tenho que diminuir meus gastos. Se eu não sei fazer, eu vou ter que aprender. Se eu uso mal o meu tempo, eu vou ter que ser o melhor administrador do meu tempo. Vai exigir renúncia, para que eu crie um ambiente financeiro saudável, para que eu não perca o que Deus está me dando. Eu tenho que aprender a importância de um ambiente saudável para que Deus possa agir. Amém? Cenários novos exigem renúncia. Em quarto lugar, o investimento cancela a escassez. Quando você investe naquilo que Deus está mandando você investir, você cancela a escassez. Essa mulher investiu o azeite, essa mulher investiu a farinha, essa mulher investiu tempo e ela cancelou a escassez. Glória seja dada ao nome, que seja assim na tua vida também. O investimento cancela a escassez. E a gente fica retendo: não vou dar essa oferta não. Esse mês eu não posso devolver o meu dízimo. Se eu devolver o meu dízimo, vai faltar na minha casa, vai faltar de alguma forma. Quando a gente se torna infiel, sempre vai faltar. Mas quando nós nos tornamos fiéis, a escassez não bate à nossa porta, não entra na nossa casa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, a quarta verdade que eu aprendo aqui nesse texto é: o investimento cancela a escassez. Aleluia! Glórias seja dada ao nome de Jesus. Em quinto lugar, de alguma forma, uma nova oportunidade vem. Fique atento. De alguma forma, uma nova oportunidade vem. Fique atento. Essa mulher teve uma nova oportunidade. Chegou à porta dela. Está chegando na tua casa agora. Receba isso em nome de Jesus. A sexta verdade que eu aprendo aqui nesse texto: desculpa nunca é uma boa solução. No versículo 12, essa mulher deu uma desculpa: não, eu estou saindo aqui fora,
vou pegar uns gravetos, vou fazer uma última refeição, vou comer e depois vamos esperar a morte aí, meu filho. Desculpa nunca é uma boa solução. Quando você está enfrentando algum tipo de crise, não construa desculpas, busque uma solução. Você começa a orar, crie um ambiente saudável para que Deus possa realizar grandes milagres na tua vida. Desculpa nunca é uma boa solução. 7º lugar, num recomeço, o que eu tenho não é desprezado. Num recomeço, diante de Deus, o que eu tenho não é desprezado. A farinha foi usada, o azeite foi usado, a mulher que estava triste, abatida, sem esperança, foi usada. Num recomeço, o que eu tenho não é desprezado. E essa mulher também teve iniciativa, envolveu o seu pouco, teve habilidade para incluir pessoas. Tudo isso vai ser visto por Deus com bons olhos dentro de um processo de recomeço. Louvado seja o nome de Jesus. Em 8º lugar, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Essa é uma frase do filme que eu falei aqui, o Vendedor de Sonhos, que o personagem usa lá, eu estou usando aqui, é do filme O Vendedor de Sonhos. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Essa mulher não teve medo do caminho, né? E caminhou. Porque quando a gente recebe uma direção de Deus e a gente fica com medo de caminhar, vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Caminhou um pouco, mas ficou com medo de caminhar e afundou. Se a gente ficar com medo de caminhar, a gente afunda. Se a gente perder o medo de caminhar, a gente chega ao objetivo traçado por Deus para as nossas vidas. Entenda isso. Essa é uma fala do filme O Vendedor de Sonhos. Eu vou repetir. Não tenha medo do caminho. O caminho é seguro, é traçado por Deus, é dado por Deus, é um presente de Deus para você. Mas só que tudo aquilo que Deus nos dá é desafiador. Deus é um Deus que gosta de desafios, porque dentro dos desafios a gente conhece mais Ele. Então não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Tenha medo de ser covarde. Não queira ser um covarde. Seja ousado, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de ousadia para enfrentarmos o dia a dia da vida. Em 9º lugar, o tempo é uma moeda revolucionária. Use seu tempo, use bem o seu tempo. O tempo é uma moeda revolucionária. Você quer ter um bom ambiente financeiro? Você quer ter mudança nas suas finanças? Use bem seu tempo. O tempo é uma moeda revolucionária. Como é que ela está usando o seu tempo? Inadequadamente. Com um pensamento dominante ruim, volta a reiterar aqui. Tem que pegar esse graveto aqui, vou fazer uma comida. Assim que ela estava usando o tempo. Mas a partir do momento que o profeta chegou, colocou uma outra visão no coração daquela mulher, ela pegou a lenha, foi lá fazer comida, abriu a janela da sua cozinha, acendeu o fogo, quem sabe cantou um hino, quem sabe chamou o filho para ajudar a abanar o fogo, que o fogo era de lenha, eu não sei, alguma coisa aconteceu, mas mudou o ambiente para melhor, e as finanças foram mudadas dentro da casa dessa mulher. E aquilo que ela passou a ter não a escravizou, porque ela compartilhou aquilo que ela ganhou. Então o tempo é uma moeda revolucionária. Glórias seja dada ao nome de Jesus. E em 10º lugar, em último lugar, o que não destrói, amadurece o caráter. O que não destrói, amadurece o caráter. Quando Deus te dá uma ordem, não é para te destruir. Quando Deus te dá uma direção, quando Deus traça um caminho, não é para te destruir, é para amadurecer o teu caráter. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz, e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tuas finanças, e te ensine a ser um bom administrador financeiro. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Se inscreva lá no meu canal, no YouTube, que Deus possa abençoar a tua vida.